pesada, pois não perdoa despreparo e ignorância. E a gente já viu mais do que isso na prática. A gente tem caminhado dia a dia, nas semanas, trabalhos e trabalhos, e a gente vê realmente que eles não perdoam. Né? A Miriam esteve aí, conversou com a gente, nos esclareceu, e as coisas que ela disse estão bem dentro daquilo que a gente tem estudado, que a gente tem demonstrado. Nosso trabalho ele cresce a cada terça-feira, a gente recebe orientações, um trabalho diferente. Isso mostra que a gente está ganhando estrutura para desenvolver um bom trabalho, não que não seja com seriedade, mas com mais respeito, com mais autoridade do assunto, para poder resolver até situações mais difíceis que possa vir. E como nós somos uma luz, né, na escuridão, e a gente sabe que existem espíritos, até mesmo pessoas que sejam até inconscientes, podemos dizer, que querem nos apagar, a gente então, usando desse recurso, né, do estudo, nos estruturando, a gente tem uma melhor forma de lidar, né, com as comunidades, com os outros trabalhos que estão por vir. O mundo espiritual ele é povoado de seres que foram homens e mulheres como nós mesmos, encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Como nós mesmos, se a gente se encontra aqui doente, a gente já vê hoje doença de uma outra maneira, a gente vê que a doença, ela em si, ela já vem caminhando, né, em sucessivas vidas, e dependendo das nossas ações, dependendo dos nossos pensamentos, a gente pode vir a desenvolver a doença. E questão de sintonia também, nosso trabalho aqui depende muito dessa sintonia. Por isso, sempre, quando a gente abre um trabalho, a gente colocou essa prática de abrir e fechar uma corrente, de jogar luz nessa corrente, pedindo harmonia para aquele trabalho, é justamente isso, é para que a gente entre nessa sintonia com os irmãos trabalhadores da casa, que nos amparam. Porque cada grupo formado, existe um grupo de espíritos, né, dentro de uma casa de trabalho, existe um grupo de espíritos que estão ali para assessorar e trabalhar da maneira possível. Se nós estivermos numa boa sintonia, num bom preparo, numa vibração positiva, de amor mesmo, então esse trabalho começa a fluir bem mais melhor. Falando dos pensamentos, só recapitulando, né, que nós estamos aqui, prestar atenção nas sintonias. Uma dúvida do Flávio era que, como ele fazia para poder, que vinham muitas pessoas, espíritos dizendo ao mesmo tempo, né? A gente conversou isso da outra semana passada, que é dar aquela filtrada, a calma, serena. A gente não tem hábito de fazer isso. Isso. Então, até você criar o hábito, demora um pouquinho. E ontem deu um resultado muito grande, quando a gente, essa informação já não é mais, ela não é nova pra gente, né? Que a gente deve trabalhar, um médium está trabalhando, o outro espera, depois que o outro terminou a comunicação, o outro então inicia, para que fique mais fácil. Fica mais harmonioso. Fica harmonioso. A espiritualidade também gosta de trabalhar. Teve mais harmonia. E as pessoas podem também entender mais o que está passando. Porque às vezes também, né? A dor, a dúvida de alguém aqui na assistência pode ser semelhante àquilo que ele não tem trazendo naquele momento. Que a gente lembra que a gente está numa sintonia. A gente também lembra que nós não estamos mais sozinhos, que a mesma sintonia que a gente está, podem existir outros espíritos na mesma sintonia. Podemos pensar na parte boa de uma energia positiva e também numa energia negativa. O Vladimir deve saber quantos espíritos tem em volta da gente, ou na vida todinha da gente. Quantos espíritos? Mais de 11 por aí. 11. Hã? 11. Dois protetores, ou seja, lá, amparadores, e o resto é amigos. Amigos. Amigos, né? Então, espírito bom, espírito ruim. Você está vendo também, né? Depende da sua sintonia. Justamente. Exatamente. A gente pode trazer, de repente, até 12 bons, né? Mas você tem que estar no estágio. uma criança boa, né? Se estiver alegre, estiver contente, tiver uma sintonia assim meio, é difícil de pegar as coisas na gente. Justamente, isso depende da gente, porque a gente é quem cria, lembra? Nossa mente constrói, destrói, ela nutre, e assim por aí fora. Depende do que pensamos, depende de nós, né?
Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem estes petrechos, sem os conhecimentos, né, estudos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. A gente já conhece alguns casos de mediunidade, né? Hoje a gente enxerga assim, com o que a gente já vem estudando, do desenvolvimento do trabalho e dos estudos. Não sou médium aqui, não venho, sou médium das 7 às 8 das terças-feiras, não. Todos somos médios, em graus diferentes, desenvolvimentos diferentes. E a gente já vê histórias, por exemplo, de pessoas que têm essa mediunidade aflorada e que às vezes mistura bebida, às vezes uma outra coisa, droga que seja, na parte sexual, então começa a desenvolver alguns problemas. Né? A gente já viu histórias aí, fulano alguma coisa incorporou, precisou de 10 pessoas para segurar. A gente tem conhecimento dessas histórias, então a gente já entende o processo de mediunidade. E eu fico assim, hoje eu vejo, não tem como mais fugir desse assunto. E no final desse capítulo a gente vai ver que mediunidade abrange tudo e todos ao mesmo tempo, a nossa vida, o plano espiritual, as ações, reações, consequências, atitudes, tudo isso está englobado. Enxergar, e a mediunidade, hoje a gente não, quando a gente encontrar essa palavra pela frente, a gente não vai mais limitá-la a uma pessoa que é médium. Não, a gente expande esse conceito. Todos somos médios em desenvolvimentos diferentes. Todos temos sensibilidade para nos comunicarmos com o plano espiritual. Nosso anjo guardião trabalha conosco em que sentido? Sintonia de mediunidade. É o nome que deram ao fenômeno, não é? Então ele trabalha conosco dessa maneira. E outros, não digo nosso anjo guardião, e outros espíritos que influenciam, que há casos que dominam a pessoa. Também usa-se do processo de mediunidade. Então hoje a gente não limita mais, quando a gente enxergar o termo médium. Não, não é só médium, pessoa que é médium. Nossa, é médium. Não, todos somos médiums. Todos temos sensibilidade, todos temos sintonia, em equilíbrio. O mundo espiritual está aqui. Nós estamos acotovelando uns aos outros, aquele termo eu gostei muito. Estamos aqui em um universo paralelo, né? E isso acontece, essa sintonia acontece. Realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes, pode estabelecer contato com os desencarnados, consciente ou inconscientemente, serena ou tumultuadamente. É o que eu disse. Vindo aqui, estudando, você tendo conhecimento, fica mais fácil. De repente você está num processo na sua vida que isso não tem mais como segurar, você está vendo que isso está te prejudicando, que os espíritos estão mesmo assediando, essa mediunidade está batendo na porta, trabalha comigo, eu estou junto com você, olha para mim. E quando a gente tem o conhecimento, é mais fácil desenvolver isso, diferente de pessoas que vão, infelizmente, sofrer aí uma vida inteira com essa mediunidade ali comprimida, com essa energia toda em doação, que mediunidade a gente também enxerga hoje como doação que a gente está recebendo para poder doar. E não é assim, a gente não vê mais mediunidade, nossa, ser médium, coisa grandiosa. Nenhuma. Nós somos apenas a extensão da misericórdia divina. Nós somos apenas o instrumento na qual a gente pode utilizar para ajudar o outro. E a gente principalmente. Não é? Então fica muito mais fácil quando a gente tem conhecimento, lida com isso tudo, do que querer esconder isso que é natural da pessoa. Tem os graus de mediunidade, tem mediunidade natural, que já vem em desenvolvimento. Pessoas aí, a gente conhece que benze, fazia benzimento. Não deixa de ser um processo mediúnico. Uma senhora muito idosa faz aquele benzimento. Às vezes ela não tem o conhecimento assim na prática. Ela tem essa mediunidade, os espíritos estão auxiliando. Ao passo que oportunidades pela frente a gente não conhece, a gente não pode julgar a história, ela conhecer, esse trabalho poderia ser bem melhor. Não desqualificando o trabalho, mas poderia ser estruturado. Ela saber o que ela está fazendo. Nossa, você benze. Eu vou benzer. Mas o que você faz? Né? Qual que é esse benzimento? Qual a intenção do seu benzimento? A gente sabe sempre boa, ainda mais com criança. Eu lembro de uma história em Varginha,
Ela é uma senhora já veio a falecer. Uma casinha simplesinha, Varginha tem os trilhos lá, do trem lá, é bem conhecido, um pouco lá pro lado do Sion. E essa senhora morava numa casinha bem simplesinha. Era uma senhora mesmo negra, assim, usava roupas claras, lenço na cabeça, e tinha fila de carro de gente levando criança para ela. Era incrível. Era uma sala, era uma cadeirinha dela sentada numa mesinha, Nossa Senhora, velhinha, copo de água. E assim, o pessoal, sabe, desde o mais rico até o mais pobre, era fila, todos os dias levava a criança, vento virado. Eu lembro, muitas vezes nós levamos o Alisson lá, e ela pegava a criança, o galinho de arruda, e ia falando o versinho ali, vezia dali. Mas só de você sentar ali, às vezes a mãe chegava num desespero, e eu percebia isso, só de sentar ali, na presença daquela senhora, com a oração que ela fazia, a mãe saía dali uma outra pessoa. Então aquele ambiente estava propício. A mãe foi buscar, né? Então ela recebeu em troca. Doação, né? Também não deixa de ser um processo mediúnico, né? Hoje a gente enxerga, né, de outra maneira. Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância. Outros com espontaneidade, uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença. E muitos sem mesmo percebem o que se passa, o que eu acho muito triste. Que a mediunidade, esse processo de desenvolvimento, depende de cada um de nós, depende da busca que você tem, depende do que você enxerga de mundo. Hoje a gente não vê mais um homem como simplesmente um homem. Não digo só o homem, mas, por exemplo, o nosso núcleo familiar, nosso companheiro, a nossa companheira, não vou enxergar ele somente daquele jeito, a gente enxerga o além. E esse conhecimento nos possibilita ir muito mais além. De repente tem uma dificuldade, nossa, não consigo, meu companheiro é assim, não consigo lidar. Enxerga diferente, vai no fundo da questão, busca, sabe, o que está acontecendo. E isso é muito bom, que você gera energias. A espiritualidade também ajuda. A gente não está inteiramente à mercê de ações negativas em cima. Às vezes a pessoa não tem cuidado e vive o tempo inteiro negativo e não sabe que ela pode causar uma doença grave nela. Há muito tempo. Então, né? Pode dar um câncer, não sabe o que é. E a origem está exatamente no pensamento da pessoa. E a nossa mediunidade depende da nossa intenção. Igual eu disse aqui, muitos conhecem, outros desconhecem, uns fazem o uso do que quiser, usam para o bem, para o mal, o que seja. Mas a gente tem pessoas que têm conhecimento e muito desse fenômeno e sabe agir para prejudicar e para ajudar. Aí depende muito, né? E o que deve ser feito para ordenar um fenômeno que, com tantos outros, é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. Então a gente hoje não enxerga mais isso. Nossa, né, tá acontecendo, faz aquela coisa toda. Não, a gente sabe que é um processo, a vida está aí, a vida nos mostra o que acontece, a pessoa mostra a intenção dela, usa disso. A espiritualidade depende da sua intenção, positiva e negativa, existe um mundo espiritual que te ajuda. Lembra da sintonia? Sempre essa sintonia. Nunca estaremos sozinhos, sempre estaremos em sintonia, seja para qualquer coisa, seja para uma atitude positiva, seja para uma atitude negativa. Não é? Eu coloquei a foto ali, é de um filme, acho que até já comentamos sobre ela, que nada é o que parece ser, né? Nada é tão simples. Acho que voltou, né? Realmente. Tá. Ali como aqui, encontramos espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados, mas igualmente a massa imensa daqueles que se acham da média para baixo até os extremos mais dolorosos do habitamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do rancor, da vingança. É o que acontece aqui. Muitos irmãos trazem as histórias. E às vezes que a gente disse, o irmão aqui da assistência pode se identificar com a história que está aqui.